Então, galera, nada em Brazuela acontece por acaso. E agora você vai entender como os fatos se conectam rumo à solução final, de um lado ou de outro. E a pesquisa mostrando que a aprovação do Lula caiu a 24%, a pior da história de seus mandatos, é explicação para muita coisa. E assim, eu nem preciso olhar a pesquisa para saber que o barco naufragou. Sexta-feira eu peguei um táxi e tava passando a Voz do Brasil. E aí eu perguntei pro taxista em que ele votou e ele disse bem assim com essas palavras: "Votei naquele velho safado de eu fui um dos enganados." Então, ninguém precisa de uma pesquisa para mostrar que 1 a cada 3 pessoas que fizeram L sabem que não vão comer picanha, nem tomar café, nem chupar laranja. Mas isso me lembrou de mais uma frase do Olavo de Carvalho em que ele disse, abre aspas, "Quando Lula perceber que a rejeição popular veio para ficar e é totalmente irremediável, sua psicopatia regredirá para doença mental pura e simples, e ele se tornará fraco, inofensivo e incapaz de defender-se. Isolem-no e ele ruirá como um castelo de areia." Fecha aspas. Aí o povo já começa a relatar gritos lá no Alvorada. Mas, dito isso, essa foi a fala do Lula essa semana. Eu tô comendo agora ovo de pata. Ovo de pata que diz que tem mais sustância. E como eu sou um jovem de 79 anos, eu tenho que comer muito ovo de pata. Ovo de galinha fica pra vocês que são jovens. Eu tô comendo agora, sabe o quê? Ovo de ema. E elas botam ovo, ó, no tamanho da cabeça de vocês. E agora eu tô criando jabuti. Tem ovo de jabuti. E eles botam ovo também. Qualquer dia eu vou comer o ovo de jabuti. O mais louco é que ele começou esse discurso falando sobre a exploração de petróleo na América do Sul por Inglaterra e França. E do nada, como ovo de pata, ovo de ema, vou comer ovo de jabuti. No momento em que os ovos têm um aumento de preço superior a 50%. Cara, ele não consegue desenvolver o raciocínio e ainda emenda com um monte de falas imbecis. Pra todo mundo ver. Galera, a rede Lula tá constrangida de fazer a defesa do Lula igual fazia tempos atrás. E aí nós entramos na parte de isolá-lo. Em 2022 as matérias eram assim: PSD quer ficar neutro na eleição presidencial, mas Kassab e Pacheco acenam a Lula. Gilberto Kassab diz que apoio a Lula no primeiro turno não é impossível. E como tudo tem o seu preço, o PSD de Kassab emplacou 3 ministérios no governo do Lula. 2 anos depois, e memória afetiva do povo sendo morta pelo próprio Lula, Kassab recalcula a rota. Kassab vê Tachad como ministro fraco e diz que hoje, janeiro de 2025, Lula perderia a eleição. Então, o nome disso é descolamento. Lula, alçado pelos signatários da Carta pela Democracia como um grande político e conciliador, fez questão de esfregar na cara de geral que ele é um anão diplomático, um déspota internacional, um péssimo mandatário com diarreia verbal, num governo que toda semana está estudando aumento de arrecadação em cima do povo, que está sendo envolvido em denúncias de corrupção em seus ministérios, assim como denúncias de assédio moral por parte de funcionários. E assim, em alguns casos, a denúncia é de assédio sexual. Né, dona irmã da Marielle? Ignorada, viu, fia? Ninguém quis ficar segurando a sua mão. Se bem que você podia pedir a mão pra Erika Hilton, porque ela também tá sozinha na história de acabar com a escala 6x1, já que o Lula não quer saber de jeito nenhum dessa história e até hoje não se manifestou publicamente. Ou até mesmo você pode falar com Rachadones, que anunciou que vai militar de forma incessante pelo fim da escala 6x1, já que ele mesmo faltou a 97% das reuniões da comissão que ele integra. Tipo, ele já botou em prática a escala 7x0. É sério, ele só foi lá uma vez, mas você paga o salário integral dele todo mês. Essa aí é a cara do lulismo no Brasil, que agora faz reuniões abertas com os irmãos Batista, da JBS, protagonistas, junto com o Lula, do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu. 24% de aprovação segundo o Datafolha. E é nesse momento da história que Kassab vai almoçar com o Bolsonaro, porque o Kassab pode ser tudo, mas burro ele não é. E qual é o momento do Bolsonaro nessa trama que tem mais plot twist do que o sexto sentido? Como todos sabem, a Comissão da Corte Interamericana de Direitos Humanos esteve no Brasil e a sua passagem deixou o relator impressionado com o tom dos relatos. É a primeira vez que ele se pronuncia durante uma visita antes do relatório. E olha que ele acompanha Cuba, Venezuela, Nicarágua, então o cara já viu de tudo. Mas aqui, em solo tupiniquense, ele ficou impressionado. O Instituto Chupa Lula chegou a tentar desmerecer a fala do relator, como se ele nem soubesse que estava falando com um jornalista. Taxou o cara de burro na tora.
Mas a verdade é que o relator da comissão quis falar. E sua fala não foi aleatória, ele já está ali, dando um recado. A nota do STF é a voz do STF e nós teremos a nossa. Após isso, o relator foi conversar com a Revista Oeste, com a Jovem Pan, com a Cruzoé, com a Gazeta do Povo e com a Brasil Paralelo. E agora eu vou relatar o que uma fonte muito confiável me descreveu do que aconteceu nessa reunião. Foi exposto ao relator as conversas do juiz auxiliar do Alexandre com o Tagliaferro, que continham a famigerada frase: use a criatividade. Mas não só isso, foi exposto que o ministro, juiz dos casos, encomendava os relatórios como se fosse uma denúncia aleatória, para depois julgar em cima do que ele mesmo pediu. Só imagina a cara do relator uma hora dessas. O antagonista chegou dizendo que o STF teria alegado que as restrições eram necessárias para restaurar a democracia no Brasil, porque, pelo amor de Deus, tentaram um golpe de Estado no domingo, prédio fechado, sem armas. Não, isso tá errado. Tinha estilingues e bolinhas de gude. Ah, e bíblias. Tinham bíblias e batom também. Mas o carinha da Cruzoé disse que alegar isso era no mínimo desonesto. E aí ele começou a relatar a história do amigo do meu pai e os escândalos das esposas dos ministros advogando para determinados casos julgados pelos próprios ministros. E eu ainda não entendo como que isso não deixa todo mundo chocado até hoje. E mais, a Cruzoé lembrou que, desde a censura de sua capa com o Toffoli, a revista está no inquérito das fake news que completará 6 anos, que começou logo no início do governo Bolsonaro, e que esse inquérito é usado para intimidar quem ousa criticar os soberanos. De novo, só imagina a cara do relator ouvindo essas coisas e pensando: gente, mas não eram esses ministros que estavam querendo salvar a democracia? A Gazeta do Povo relatou que nos últimos 5 anos ocorre uma erosão na liberdade de expressão que causa um medo editorial e acaba na autocensura. Contou sobre a matéria censurada por ter relatado a relação histórica entre Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. E acrescentou que a justiça foi de censurar fake news para censurar comentários inconvenientes sobre o rótulo de falta contexto nisso aí. E deixou claro, tudo vindo de decisões judiciais que acabam transformando suas decisões em normas, em resoluções eleitorais. Nessa pegada parece que ele mostrou a resolução criada pela Justiça, onde se tornou proibido falar das caixinhas mágicas e como as redes sociais foram proibidas de deixar esse conteúdo circular. Um outro participante também contou ao relator que a censura no Brasil começou com o inquérito das fake news, que foi usado para perseguir toda a oposição para que o pensamento contrário fosse colocado numa espiral de silêncio. Que por meses após o 8 de janeiro, o medo era tão grande que ninguém ousava citar o nome do ministro Alexandre. O debate foi proibido, a crítica criminalizada. O relator também teve que escutar e ver documentos sobre o avanço do Poder Judiciário em cima dos demais poderes e de como a Suprema Corte brasileira se tornou política. Como, por exemplo, o fato de ministros entrarem em campanha junto a senadores para garantir que eles aprovassem Flávio Dino na sabatina. Mas assim, né, gente? Eles declaram isso publicamente. Não é segredo para ninguém em Brazuela. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político. Na vida brasileira. Eu acho que essa é a primeira observação importante. Houve uma mudança na natureza do papel, na visibilidade e nas expectativas que existem em relação ao poder judiciário. Foi explicado a Pedro Vaca que os inquéritos policiais abertos dentro da Suprema Corte correm em sigilo e sem nenhum acesso à ampla defesa. Ampla defesa, os advogados não possuem sequer acesso aos autos. E outra coisa, ninguém tem como recorrer da decisão dos ministros para uma revisão, como acontece em todas as democracias do mundo, porque quem comanda o inquérito e te julga, muitas vezes de forma monocrática, é o próprio STF. Também foi informado ao Pedro Vaca que exclusão de conteúdo na internet pela nossa lei precisam de um processo legal para ocorrer, uma decisão com fundamentação pelo menos. E não é o que aconteceu, como vimos nos documentos disponibilizados pelo Elon Musk, né? Era tipo assim, derruba aí, senão eu vou multar. Beijos de luz. Ah, e também foi detalhado que agora a mesma Suprema Corte está votando, entre eles mesmos, se derrubam o artigo de lei que determina que o processo legal seja realizado para derrubar conteúdos na internet. E bicho, quando você vai colocando esses fatos na sequência, uma atrás da outra, deve soar bem ruim para quem tá ouvindo, né?
E, por fim, a censura do documentário da Brasil Paralelo, onde a Suprema Corte decidiu que o conteúdo não poderia ser disponibilizado, mesmo sem tê-lo assistido, porque a população brasileira não estava preparada para lidar com os fatos expostos e poderiam ter uma interpretação equivocada. Ou seja, a Suprema Corte foi a nossa mãe dizendo para não conversar com o coleguinha, porque ele poderia bagunçar a sua cabeça com fatos que você ainda não tem capacidade de compreender. Bobinho. Isso que eu trouxe para vocês foi o resumo do relato de uma fonte que estava na reunião e me passou. E eu sei que foi uma reunião privada, mas esse negócio de fofoca pela metade acaba com a gente, né? No meio disso, ainda corre a situação de que a corte não iria ouvir o Felipe Martins porque eles estavam com receio de estarem sendo monitorados. O que, na verdade, eu achei muito bom, porque exemplifica bem o que nós estamos vivendo no Brasil, né? Ó, eles estão de olho. Mas se engana quem acha que o Felipe Martins não pode falar para se defender das acusações de golpe de Estado, que não rolou porque o cara não pegou o táxi. Alguém fraudou a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Esse documento fraudado embasou a prisão do Felipe, onde não só se criou uma expectativa por uma delação premiada que iria compor com a delação do Cid, que é a única coisa que eles têm, como também foi o fato que determinou a apreensão do passaporte do Bolsonaro. Tem um ano que todo mundo sabe que o Felipe Martins não saiu do Brasil, mas até hoje ele é mantido preso sem direito a sequer dar uma entrevista. E o passaporte do Bolsonaro continua apreendido. A pergunta aqui é meio óbvia, né? Quem foi que inseriu os dados do Felipe nos Estados Unidos que gerou todo esse efeito em cascata? Aí eu tô só refletindo comigo mesma e dando voz às vozes da minha cabeça. E se o Felipe tiver informações sobre isso e numa reunião com o relator da OEA, ele vai lá e conta tudo? Pode se criar um clima terrível, não é mesmo? Aí me vem doutor Sebastião e diz lá no Oeste que bala na agulha eles têm. No melhor estilo, só vem, porque eu tenho um monte de coisas pra te contar. E para finalizar essa sequência de coisas, o seu Vaca vai lá conversar pessoalmente com o Bolsonaro. E eu nem consigo imaginar como deve ter sido essa conversa, porque ela pode ter começado com... Então, o ministro se coloca dentro do inquérito que ele mesmo abriu como vítima disso tudo. Só que ele também é um juiz que manda prender todo mundo. Ou falar isso em voz alta é muito estranho. Imagina mostrar que o indulto dado a Daniel Silveira foi negado pela corte e depois mostrar esse vídeo aqui de novembro de 2018, que mostra como a corte pensava antes do presidente ser o Bolsonaro. Essa questão do indulto, esse ato de clemência constitucional é um ato privativo do presidente da República. Podemos gostar ou não gostar, assim como os parlamentares também não gostam muito quando o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucionalidade de emendas, declara inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Função constitucional prevista nesse check and balances para o Supremo. Assim como o ato de clemência constitucional não desrespeita a separação de poderes. Não é uma ilícita ingerência do Executivo, com devido respeito às posições em contrário, na política criminal que genericamente é estabelecida pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Judiciário. Até porque indulto, seja graça, o perdão presidencial, seja individual, seja o coletivo, não faz parte da política criminal. É um mecanismo de exceção contra o que aquele que tem competência, o presidente da República, entender excessos da política criminal, genericamente prevista pelo Legislativo e concretamente aplicada pelo Poder Judiciário. E nós temos exemplos no mundo todo. Só lembrando que o Dirceu foi indultado pela Dilma e o Barroso super acatou pleno da vida. Os sinais de alerta a Alexandre de Moraes, sinais concretos, tipo concreto, gente, firmão mesmo, apontam que Alexandre de Moraes terá pela primeira vez dor de cabeça com potencial de deixá-lo em situação desconfortável. Mas não para por aí, porque na sequência teve outra matéria. STF reage a denúncias de Bolsonaro contra Moraes à OEA. Ex-presidente recebeu a comitiva da OEA e denunciou supostas irregularidades cometidas pelo ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte. E você sabe qual foi a reação do STF? Bom, a matéria conta. Abre aspas.
A notícia foi muito mal recebida por Moraes e por outros ministros do STF. Segundo apurou a coluna, o próprio Moraes fez chegar à defesa de Bolsonaro que não gostou nem um pouco das acusações feitas contra ele. Fecha aspas. Ai, Deus, me ajuda a comentar isso aí e não ser presa nem censurada. O juiz que vai julgar o Bolsonaro manda uma mensagem para os advogados do Bolsonaro dizendo que não gostou do fato do presidente Bolsonaro ter caguetado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tipo, como ousa? Mas, meu amigo, tá tudo certo em Brazuela, as instituições super funcionando normalmente, dentro do esperado numa democracia relativa pujante. Sensacional. E galera, o negócio tá tão feio que o ICL Notícias, o Instituto Chupa Lula, já tá tentando tirar a credibilidade da Corte Interamericana. Eu assisti esses caras essa semana e por muito pouco eles não chamaram a Corte de extrema-direita radical. Acho que eles já estão trabalhando a desconstrução da imagem da Corte para quando o relatório aparecer, eles tentarem tirar o peso da denúncia, porque é tudo cria do Musk e do Trump, aqueles fascistas. Aí você pega tudo isso que eu te contei e junta Lé com Cré. Lula decrépito, com diarreia verbal, perdendo votos até no Nordeste. Aí, a galera que andar com ele no recreio vai ter o filme queimado junto. Então é melhor descolar, né? E vale lembrar que o Lula foi descondenado para poder chegar exatamente onde ele chegou. Mas tudo bem, tá rolando desembarque entre os aliados. A Rede Lula já não tá conseguindo defender sem parecer absurdamente ridícula, então ela tá tentando se poupar. Portanto, queda na defesa. Some isso ao momento que a Suprema Corte enfrenta uma mega exposição nível mundial, podendo ter um relatório internacional condenando-a publicamente. Aí vem o Musk, que levou pro coração aquela treta com o Alexandre. Pois é, e o grande finale disso tudo pode acontecer dia 16 de março, numa mega manifestação que começou com o Fora Lula, porque o povo entende que o Brasil não aguenta mais 2 anos. Mas parece que migrou para um grito de protesto contra tudo. Afinal, se até o Globo faz editorial dizendo que as penas de 17 anos para senhorinhas despertam dúvidas sobre um julgamento em bloco que essas pessoas estão sofrendo, pode significar que está liberado falar do assunto. Galera, só imagina no meio da Paulista lotada uma faixa gigante escrito: ainda estamos aqui. Nossa Senhora, que a esquerda ia cair dura para trás, mas um recado importantíssimo seria dado. Ei, mundo, os perseguidos por regimes autoritários ainda estão aqui. Não é uma boa ideia? Eu achei uma boa ideia. Não é hora de levantar briga por protagonismo ou pautas individuais. Eu acredito que será por tudo aquilo que está no peito desde 2019. Também não é hora de aliados do presidente Bolsonaro dizerem a ele que ele não pode se defender porque quando foi com o Lula, ele foi correndo fazer denúncias à OEA e também na ONU, o que inclusive legitima a atitude do Bolsonaro. O diferencial é que dessa vez não só o mundo inteiro estará de olho, mas as pessoas que poderão fazer alguma coisa a respeito também. Então, para você que está cansado, para você que está desanimado, ou até mesmo pé da vida com o rumo que tudo tomou, reavalia fazer mais esse esforço. Nós nunca, nos últimos 5 anos, tivemos um momento como esse. Se você quer falar para o mundo, a hora é agora. E é essa a pergunta que eu deixo no vídeo de hoje. Dia 16, você vai? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E antes de encerrar o vídeo, não ache que o plano B está descartado. Aliás, muito pelo contrário, ele nunca foi tão urgente, já que o Lula é um decrépito. Sim, eu tô falando do projeto de semipresidencialismo que será pautado no Congresso Nacional. E para quem ainda acha que eles não fariam tal coisa, filhote, eles não têm opção, principalmente agora perante tudo que estamos vendo e vivendo. Então, ouça esse trechinho da conversa entre Reinaldo Azevedo e o ministro Gilmar Mendes. É bem explícito. Assim como eu acho, aí sou eu falando, Bolsonaro jamais será eleito primeiro-ministro, mas ele foi eleito presidente. Por que o semipresidencialismo, a seu juízo, aí é uma ideia intelectual, porque não tem nada em votação, né? O ministro pode se posicionar. Como eu também acho, é uma boa ideia. E por que essas críticas de que querem botar no governo alguém que não foi eleito, não é uma boa crítica, a seu juízo. E você pode não confiar em mim quando eu te digo que esse momento que estamos vivendo é único. Mas eu peço para você confiar na Mônica Bergamo, já que ela é a jornalista porta-voz do PT. Depois é você, tá, Miriam Leitão? Não fica com ciúmes. Porque
Se ela diz que tá ruim, na verdade deve estar ruim com Dória em cima. Visita do relator especial, né, do Pedro Vaca, que é um advogado colombiano, que é o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. A visita dele, Megali, está agitando bastante os bastidores de Brasília e tem gerado uma desconfiança em setores do governo Lula e entre ministros do Supremo Tribunal Federal, na mesma proporção em que está gerando entusiasmo entre os bolsonaristas, né? Então ele teve com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ele teve uma reunião com o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e com o Alexandre de Moraes, e a conversa foi boa, foi amistosa, né? Mas apesar disso, há uma desconfiança de que ele vai fazer um relatório com críticas, né? E que essas críticas, Megali, não vão ser simplesmente críticas que vão ser rebatidas, ponto final. Não, com críticas, né, que vão ser usadas por integrantes da oposição para politizar o já previsto julgamento de Jair Bolsonaro. Vai ser tudo ao mesmo tempo, quer dizer, provavelmente o Supremo nesse semestre ainda marca o julgamento do Bolsonaro, né, vai ser oferecida a denúncia contra ele pela Procuradoria-Geral da República. A partir daí começa a discussão do julgamento, ao mesmo tempo que vai começar a discussão deste relatório. Então o conteúdo desse relatório, ele não vai ser um conteúdo inocente ou um conteúdo técnico, simplesmente, que vai aparecer na imprensa e tudo bem. Não, vão ser duas coisas paralelas. Então esse é o temor, né. Depois que ele conversou com os magistrados, ele teve um encontro com parlamentares bolsonaristas, que eu não sei se você teve a oportunidade de ver os vídeos, Megali. Nesse encontro, os parlamentares fizeram críticas muito duras. O senador Magno Malta, por exemplo, ele colocou uma foto assim do ministro Dias Toffoli, uma capa da revista Veja, e falava: esse rapaz aí ficava dizendo que os ministros são estelionatários, que o Brasil vive uma ditadura, e o Pedro Vaca anotando tudo. E assim que ele deixou a reunião, essa reunião com os parlamentares bolsonaristas, ele foi questionado por um jornalista do Metrópolis, que estava na saída, e ele falou: o tom dos relatos é realmente impressionante, ou seja, dando ali já uma pista de para onde ele está atendendo, né? Diz que vai avaliar tudo com calma. Aí quando ele foi questionado sobre os ministros do Supremo, ele falou: eles já divulgaram um release, depois vai ter a minha voz, a nossa voz da comissão, a versão sobre aquela reunião e a versão sobre os fatos. Enfim, nas reuniões que ele teve com integrantes do governo, com integrantes do Conselhão, por exemplo, representantes da sociedade civil que fazem parte do Conselhão, o retorno que eu tive é que as reações dele, né, quando ouvia que a liberdade de expressão no Brasil, eles foram protocolares. Assim, é o sentimento que quem está conversando com ele está revelando, passando aqui para mim, que eu estou passando para vocês. Então, há uma certa desconfiança de como vem esse relatório. E mais do que isso, o que vai ser feito desse relatório? Que uso vai ser feito desse relatório? Que deve sair exatamente no timing aí do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Há um temor também, uma percepção de que um relatório duro pode ser usado eventualmente até por Donald Trump para fazer alguma crítica, algum ataque ao governo brasileiro. Mas isso já é uma segunda consequência. A consequência principal é o relatório ser divulgado no momento em que o Supremo vai estar julgando o Bolsonaro. Então, como vem o relatório, vai ter uma tentativa de desqualificação do Supremo ou não? O momento é nosso, mas isso não significa que eles não vão reagir para que Bolsonaro ou alguém como ele retome o comando desse país em algum outro momento. Então, a rua será uma trincheira. Aí você escolhe se fará parte ou não dessa batalha. E galera, já que você ficou até aqui, ninguém, jamais, sem o uso da força e destruição da liberdade, conseguirá parar o movimento que começou em 2018. Ou talvez até antes. Nós estamos lutando porque existe uma herança mais importante do que dinheiro a ser deixada para nossos filhos e netos. E é por causa deles que a gente precisa se envolver com a mudança cultural que está acontecendo no Brasil. Recentemente eu comecei um quadro novo chamado Te Barbarizei. E tudo que eu quero é bater aquele papo legal com você sobre a democracia tupiniquense, que atualmente é quase uma brazuela. Os episódios do Te Barbarizei são exclusivos para os membros da família. Então, se você quiser ficar atualizado com as coisas que rolam na política, toque no link que está fixado no primeiro comentário e entre para a família Te Atualizei. Eu sei que as batalhas são duras, mas entre mortos e feridos, nós vamos recuperar aquilo que começamos. É só questão de tempo. E numa outra trincheira dessa guerra, estou eu na Batalha Cultural, que assinando o meu site, o teatualizei.app, você ajuda a financiar e em troca eu te ofereço conteúdos exclusivos. É uma troca que, se você quiser e puder, o link para entrar para a melhor família da internet vai estar disponível aqui no primeiro comentário. E desde já, muito obrigada. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Se a democracia permitir, é claro. Beijos, galera. Fui!